eu trago hoje a saudação, o carinho e o abraço do presidente do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil, reverendo Roberto Brasileiro, que estaria aqui na noite de hoje, mas que por conta de um problema de saúde não pôde estar. Então ele me ligou e eu percebi que as orações do reverendo João, de fato, são orações fortes, né, reverendo? Porque estava tudo combinado para que nós estivéssemos juntos no dia 16 desse mês, ainda pelas comemorações do aniversário de 70 anos da igreja, mas por conta de algumas mudanças da minha agenda, isso se tornou impossível. Eu pedi 1000 desculpas para ele, mas ele orou e Deus me trouxe, né? Quando o reverendo Roberto não pôde vir, ele entrou em contato comigo e foi uma alegria e é um privilégio poder atender esse convite, estar com os irmãos aqui em uma noite tão especial, uma noite de celebração, todo dia que uma igreja completa 70 anos da sua organização. E eu costumo dizer que quando a gente se encontra em datas celebrativas assim, é importante a gente refletir, a igreja refletir a respeito do seu papel. Reverendo Renan, amigo querido aí, companheiro de longa data também, meu colega durante um tempo no seminário, já trouxe isso, o papel importante que essa igreja teve nessa cidade, nessa região. Mas eu costumo dizer que a reflexão no dia do aniversário da igreja, ela é de todos aqueles que a compõem. Afinal de contas, nós somos a igreja. Então, hoje é um dia de reflexão para você, que tem construído essa história, a história dessa igreja ao longo das últimas décadas, ao longo dos últimos anos. E a pergunta que eu faço para você é, ao olhar para você mesmo, para essa sua caminhada, para a sua jornada, ao olhar para a sua própria vida, você conseguiria responder se a sua vida valeu a pena? Você consegue pensar nisso? A sua vida tem valido a pena? Último domingo a gente teve ali muito alvoroço por conta das entregas das estatuetas do Oscar, com presença inclusive de filme brasileiro. Isso me fez lembrar de um filme que foi muito premiado lá no início dos anos 2000, ganhando o Globo de Ouro de melhor roteiro e dando o Globo de Ouro a um ator chamado Jack Nicholson, que também foi indicado ao Oscar de melhor ator naquela ocasião por um filme intitulado Confissões de Schmidt. Confissões de Schmidt conta a história de um homem, o Warren Schmidt, interpretado pelo Jack Nicholson, que viveu praticamente toda a sua vida trabalhando na mesma empresa. E aí, quando chega o tão esperado dia da aposentadoria, ele se despede do seu ambiente de trabalho, dos seus colegas, e ele, enfim, vai para casa com muitas expectativas. Mas a semana que seguiu ao dia da sua aposentadoria não foi assim tão especial. Ele começou a perceber uma série de problemas na sua própria vida. Ele percebeu que ele estava distante da sua própria esposa, em um relacionamento que havia se tornado talvez nem mais de aparência. Ele estava distante da sua filha, não apenas geograficamente, porque ela morava do outro lado do país, mas completamente distante emocionalmente dela também. E nessa árdua semana, ele percebeu que talvez a melhor solução fosse voltar para um ambiente seguro. Ele, então, volta para a sua empresa. Afinal de contas, na cabeça dele, lá era o lugar onde ele fazia a diferença. Lá era o lugar onde ele tinha se dedicado, se doado, se entregado ao longo das últimas 3 décadas. E ele, então, volta para trabalhar. Mas ele toma um susto, porque ele chega lá e descobre que tinham colocado um outro rapaz para cumprir a sua função, muito mais jovem que ele. E sabe o que tinha acontecido? A empresa estava indo muito bem, obrigado. Agora, com novos processos, uma nova dinâmica, tudo estava funcionando melhor do que antes.
ele então olha para a sua vida e ele tem a sensação de que nada valeu a pena. Nada valeu a pena. Onde nós temos colocado os nossos esforços ou como nós temos vivido a nossa vida, será que ela tem valido a pena? Os reformadores falavam do desafio de vivermos uma vida coram Deo, diante da face de Deus. Calvino dizia que a nossa vida deve glorificar a Deus. Nós entendemos que esse é o objetivo da nossa existência, o fim principal do homem, não é verdade? Glorificar a Deus e se alegrar no relacionamento com Ele. Eu queria então, nessa noite de reflexão, convidar você a perceber isso. Como que nós podemos, de fato, viver uma vida para a glória de Deus? Para tanto, eu convido você nesse momento a abrir a sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Eu vou fazer aqui a leitura do versículo de número 12 até o versículo de número 18. Farei essa leitura aqui na NVI, na Nova Versão Internacional. Você pode acompanhar aí na sua versão. Sei que vai estar projetando aqui também na Almeida Revista Atualizada. Mas eu queria que você acompanhasse essa leitura. E o desafio que eu faço para você é que ainda durante essa semana, que já está quase no fim, você retornasse esse texto. Lesse e relesse esse trecho da Palavra de Deus, que nos diz o seguinte: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida, sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Oremos. Deus eterno, que a sua palavra venha como uma espada penetrante ao nosso coração, nos trazendo sabedoria, sensibilidade e discernimento, para compreendermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Querido, queria convidar você que você mantivesse a sua Bíblia aberta nesse texto. A carta aos Filipenses começa com ação de graças e oração a Deus por aqueles irmãos. Paulo se alegra por aquilo que estava acontecendo no contexto daquela igreja, ainda que a sua situação fosse tremendamente adversa. Paulo está preso, ele sabe que as coisas estão ficando cada vez mais complicadas, os sofrimentos são reais, mas o sofrimento, segundo Paulo, tem contribuído, inclusive, para a expansão do reino, para a pregação do evangelho. Ele tem podido, mesmo na prisão, compartilhar com aqueles que estão à sua volta as verdades e as maravilhas do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. E então ele segue já no capítulo 2, trazendo aqui aspectos que nos ajudam a perceber a importância então da nossa humildade cristã. Afinal de contas, nós aprendemos com Cristo que não podemos nos considerar superiores aos outros, mas que devemos
cuidar não apenas dos nossos interesses e também dos outros. Ele fala de termos uma atitude como a de Cristo e ele caminha para chegar a esse trecho que é a nossa reflexão dessa noite, onde eu queria, como já disse para vocês, falar dos desafios de vivermos para a glória de Deus. E o ponto de partida para vivermos uma vida para a glória de Deus é, em primeiro lugar, colocando o Evangelho em prática. Repare, porém, muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, é o que nós encontramos lá no versículo 12. Interessante porque essa expressão grega usada aqui pelo apóstolo Paulo, katergazestai, que na minha tradução a NVI aqui estava ponham em ação. Se você acompanhou ao meio da revista e atualizada ali na projeção, estava escrito assim, desenvolvam a salvação. Tem a ver com fazer uma coisa de forma plena, completa, perfeita, de modo que ela se termine, se conclua. Muito diferente da maioria das coisas que a gente começa e para no meio do caminho, não é verdade? Você já percebeu como a gente tem facilidade de começar algumas coisas e logo depois a gente desiste? Talvez ao longo da sua vida você tenha decidido em algum momento aprender, sei lá, uma língua estrangeira. Vou aprender a falar inglês, espanhol, alemão. Aí depois de alguns meses você percebeu a dificuldade daquele negócio, aquela gramática, e você deixou para lá. A gente faz isso muito com esportes. Você percebeu como tem alguns esportes que de vez em quando eles entram na moda, aí todo mundo vai lá e compra uma parafernália, né? Ah, tá todo mundo andando de bicicleta, aí você vai lá e compra uma bicicleta. Tá todo mundo jogando beach tênis, aí você vai lá e compra uma raquete. Aí quando você olha na sua casa, tem um monte de coisa guardada, ocupando espaço em um quartinho que você nunca usa. Eu nem vou falar de academia, porque você sabe que a academia é algo que a gente paga para ficar com a consciência tranquila, não é mesmo? Porque a pessoa chega para você e fala assim, e aí, como é que está a academia? Você fala, está em dia. Está em dia não significa que você está indo, significa que você está pagando para poder ficar com a consciência tranquila e dizer que existe algum compromisso seu para com a academia. É só isso. A gente começa e para, começa e para. Essa expressão aqui usada pelo apóstolo Paulo, traduzida como colocar em ação ou desenvolver, é o avesso disso. É não parar no meio do caminho, é continuar, é seguir, é completar. Tem um comentarista bíblico chamado William Barclay, que falando sobre esse trecho, ele diz assim, é como se Paulo estivesse dizendo assim, não fiquem na metade do caminho, não se satisfaçam com uma salvação parcial, continuem até que a obra da salvação chegue a realizar-se em vocês de forma plena e definitiva. Ora, pastor, como assim uma salvação parcial? Seria possível só parte do meu corpo ir para o céu e a outra vai ficar? Eu costumo dizer para os meus alunos lá no Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas, na disciplina de evangelização, para eles tomarem muito cuidado para não entrarem naquilo que eu chamo de a igreja do ônibus. Você conhece a igreja do ônibus? Ela funciona mais ou menos assim. O pastor é o motorista, afinal de contas, ele conhece o caminho do céu, não é mesmo? Tem o tesoureiro, tem algum tesoureiro da igreja, de alguma força de integração, presbitério, sim, tem algum tesoureiro presente aqui? Tem alguns aí, já vi uns apontando o dedo assim, né? O tesoureiro é o cobrador, você dá o seu dízimo, você garante, né, o seu lugar dentro do ônibus. Tem o pessoal da música, né, que canta lindamente, né, caminhando voo para Canaã. Se você não vai, o problema é seu. As portas estão fechadas, as janelas fechadas, o ar-condicionado ligado, e a gente não está nem aí com aquilo que está acontecendo do lado de fora da igreja. Afinal de contas, nós já sabemos que temos um endereço no céu, a gente senta no banco e agora fica só na expectativa. Isso é uma salvação parcial, isso é não colocar em ação, em prática, não viver, não desenvolver no dia a dia aquilo que nós fomos chamados para experimentar. O
pastor que influenciou muito o meu ministério, o reverendo Tim Keller, plantador da igreja presbiteriana Redeemer, em Nova York, que em um dos seus artigos fala sobre a diferença que os cristãos poderiam fazer em suas cidades. Ele lista uma série de coisas e eu queria falar de apenas 3 aqui. A primeira coisa que ele diz é que os problemas da cidade precisam ser os problemas dos cristãos. Muitas vezes a gente olha para aquilo que está acontecendo à nossa volta e a gente aponta isso como um problema do Estado, da prefeitura, dos vereadores, do governo estadual, dos seus deputados, do presidente, dos senadores, e a gente não percebe o nosso papel de olhar para aquilo que está acontecendo à nossa volta e como discípulos e discípulas de Jesus em missão no mundo, que vivem a expansão do reino e que transbordam do amor de Deus, que podem impactar essa sociedade, muitas vezes, inclusive, diante dessas raízes que acabam, por conta do pecado, trazendo o mal para a sociedade, fazendo grande diferença. Ele fala que a comunidade cristã precisa ser um espaço acolhedor. A gente vive um momento em que a sociedade se diz plural, mas isso é uma falácia. Isso é só até o certo ponto que interessa. O verdadeiro ambiente de acolhimento é o da comunidade dos santos, da comunidade dos discípulos. Eu tenho vivido os 20 anos do meu ministério, ligado à visão da plantação de novas igrejas, por isso me alegra ver essa igreja que já plantou igreja, já tem neta e que espero possa sonhar em ter muitas outras filhas e netas. Mas uma coisa interessante acontece na plantação de igreja. Sabe o que é? O plantador de igreja está começando. E aí, eu lembro que no início do meu ministério, eu estava plantando uma igreja na cidade de Jaguariúna, que fica lá na região da cidade de Campinas, onde eu moro, e sabe como é, né? Vai chegando uma pessoa, depois outras, vão se estabelecendo, quem chegou primeiro fica mais à vontade, e aí acontecia de alguém chegar para mim e dizer assim, pastor, sabe aquela pessoa que estava domingo na igreja, aquele homem, aquela mulher, aquele rapaz, aquela moça? E eu dizia, claro, né? Plantador de igreja, você sabe, né? Conta até as formiguinhas que passa na porta para poder colocar no relatório do presbitério, não é verdade? Mas aí a pessoa dizia, então, eu tenho algo para te falar sobre essa pessoa. E eu sempre respondia, que joia, o que de bom você tem para dizer? Eu não sei por que isso gerava um certo desconforto. E a pessoa dizia, então, pastor, na verdade, o que eu tenho para dizer não é algo tão bom assim. E eu sempre respondia, então faz o seguinte, não me conta não. Não, o problema não é com você não, o problema é comigo. Eu sou um pecador miserável, desgraçado. Se você me contar o que você está pensando sobre essa pessoa, eu vou começar a olhar para ela exatamente nessa perspectiva. E sabe qual que é o problema? O problema é que eu creio em um Deus que pode fazer novas todas as coisas. E se Ele transformou a minha vida e a minha história, Ele pode transformar a vida e a história dessa pessoa também. Não importa o que ela tenha feito. O espaço da comunidade dos discípulos que estão colocando em ação a sua salvação é um ambiente de acolhimento. Daqueles que entendem que aqueles que estão chegando carecem da graça, da misericórdia e do amor de Deus. Ainda, os cristãos precisam compreender e impactar a cultura à sua volta. Tem sido um grande desafio, mas ao mesmo tempo um grande privilégio. Ao longo dos quase últimos 10 anos, eu tenho cuidado da área da comunicação na nossa denominação, primeiro coordenando a área das mídias e desde 2020 na gestão da nossa agência presbiteriana de evangelização e comunicação. E eu tenho percebido a importância da gente olhar com zelo para as oportunidades que Deus tem nos dado. Olhar para as tendências e desenvolvimentos tecnológicos e tudo que Deus coloca à nossa volta e fazermos uso com sabedoria dessas coisas para que o Evangelho seja pregado. Ou seja, vivam para a glória de Deus colocando o Evangelho na prática, vivendo de maneira efetiva, desenvolvendo a salvação de vocês, colocando em ação a salvação de vocês, mas ainda no versículo 12, ele diz que a gente deve fazer isso com temor e tremor. Eu sei, quando a gente ouve essa palavra
temor, a primeira coisa que vem na nossa mente é o medo. E talvez isso aconteça porque alguns de vocês possam ter construído, ao longo da história de vocês, um relacionamento com Deus na base do medo. Eu venho de 6 gerações presbiterianas, 5 gerações de pastores, criado na igreja, indo na escola bíblica dominical desde cedo e ouvindo musiquinhas do tipo: cuidado, pezinho, onde pisa. Cuidado, pezinho, onde pisa. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, pezinho, onde pisa. Na minha cabeça de criança, Deus era um cara sem serviço, não tinha nada para fazer, a não ser ficar me espionando para ver a primeira pisada de bola que eu ia dar, ir lá e me castigar. Então era melhor andar na linha. Na minha cabeça, Deus funcionava mais ou menos como Papai Noel. E como eu não queria entrar na lista de peraltas, era melhor eu ser um menino bonzinho. Mas isso é no meu tempo de criança, né? E você pode perceber pelos meus poucos cabelos que já tem tempo, as coisas mudaram, né? Hoje as pessoas não se relacionam mais com Deus na base do medo. Hoje tudo são business, né? As pessoas se relacionam com Deus na área dos negócios. Deus não é mais o Papai Noel. Agora ele se tornou o gênio da lâmpada, né? A gente esfrega, ele aparece, a gente pede os nossos desejos e ele realiza, né? A gente faz até aquelas orações piedosas: Deus, o Senhor está no controle da minha vida, o Senhor tem, né, o leme do barco da minha história, mas no fundo, a nossa oração é: Deus, não inventa moda, faz do jeito que eu estou falando, segue que é sucesso. Não é verdade? A gente está ali barganhando com Deus. Agora, que tipo de temor que Paulo está falando? Que tipo de relacionamento com Deus que ele está trazendo, que nos leva a colocar em prática esse evangelho? Não é um temor de medo e nem uma negociação. É um temor de amor, de um coração constrangido. Porque, apesar da nossa infidelidade, Ele permanece fiel. Ele nos amou primeiro. E é por isso que nós podemos amar. Isso constrange o nosso coração e nos leva, então, a desenvolver, a colocar em ação a nossa salvação. Então, primeiro aspecto, você lembra, né? Vivam para a glória de Deus, colocando o Evangelho em prática. Segunda coisa, versículos 12, 13 e 14. Vivam para a glória de Deus, submetendo-se à vontade de Deus. Olha só, assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram. Obedeceram a quem? A Paulo? Não obedeceram apenas na minha presença. Obedeceram a Deus, o Deus que efetua em vocês o querer e o realizar. E aqui Paulo está trazendo um outro aspecto importante para a gente viver para a glória de Deus. Tem a ver com uma submissão à vontade de Deus. E eu gosto dessa palavra, submeter-se, porque ela vai além da obediência, como às vezes a gente entende. Porque a sensação que eu tenho é que às vezes a gente até obedece, mas a gente não se submete. É como aquela historinha que o pastor gosta de contar na ilustração, né? Que a senhora veio à igreja com o seu filho, o menino estava muito agitado e estava andando para lá e para cá, e a mulher já estava ficando constrangida, ela puxava o menino e dizia: senta, filho. E o menino levantava e rodava, ia para lá, e ela ia perdendo a paciência, já estava ficando toda vermelha, puxava: senta, menino, fica sentado. E o menino levantou mais uma vez, foi até o púlpito, mexeu nas coisas, e ela já estava desesperada. Ela chegou perto dele, puxou e disse assim: se você não sentar agora, eu vou te levar lá no banheiro da igreja, eu vou te dar uma cintada. O menino sentou, olhou para a mãe e disse: por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou de pé. Ele até obedeceu, mas ele não se submeteu. Muitas vezes é assim que a gente faz diante de Deus. A gente até diz obedecer, mas a gente não se submete. Submissão não tem a ver com autoridade ou autoritarismo, tem a ver com relacionamento de amor e respeito. Nós nos submetemos à vontade de Deus por conta de um relacionamento com Deus
que é baseado no amor, na obediência e no respeito. Já que eu estou falando de criança, eu lembro de uma ocasião que eu li um artigo de um presbítero da nossa igreja, que durante muitos anos escreveu lá para a revista Ultimato, presbítero lá da região de Brasília, o Rubem Amorese. E em um dos seus textos, ele contou uma situação que um dos seus filhos subiu no sofá, ficou mais alto que ele, e disse assim: "E aí, pai, quando eu tiver desse tamanho, como é que o senhor vai fazer para eu te obedecer?" Ele, com a sua sabedoria que ele é peculiar, respondeu ao seu filho algo que mais tarde ele colocaria em um dos seus artigos: "Meu filho, enquanto as nossas relações forem tão importantes para você quanto são para mim, enquanto você precisar de mim o tanto que eu preciso de você, enquanto a gente sofrer quando a gente está longe um do outro, enquanto a gente sentir saudade, enquanto a gente se amar como a gente se ama hoje, eu vou dizer para você vai, e você irá. Eu vou dizer fica, e você vai ficar. Você vai fazer isso porque você me ama. Mas se algum dia uma parede de separação se levantar entre nós, seja da indiferença, da incompreensão, até mesmo do ódio, então eu não vou te dizer mais nada, e nem você precisará obedecer, porque não fará mais a menor diferença." Submissão não tem a ver com autoridade, tem a ver com relacionamento de amor e respeito. Nós submetemos-nos à vontade de Deus, porque nós nem sequer sabemos o que é melhor para nós. O nosso coração é enganoso. Você já percebeu isso? Às vezes nós vivemos alguma situação que dizemos: isso foi o pior que poderia ter me acontecido, até algumas semanas depois, e a gente percebe o quanto aquilo foi bom. O contrário é verdadeiro. Situações aparentemente boas podem se mostrar mais tarde coisas bem ruins e complicadas. Nosso coração é enganoso, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se submeta à vontade de Deus. Mas Paulo não para por aí. Se submeta à vontade de Deus como? Olha só, no versículo 14. Façam tudo sem queixas nem discussões. Aqui, mais uma vez, a gente vai pedir ajuda ao grego, olhar o significado dessa expressão que a gente está traduzindo aqui, sem queixas nem discussões. Sabe que interessante? Porque essa expressão aqui, se você consultar a Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, você vai perceber que essa é a mesma expressão utilizada para apresentar a postura de um povo que tinha vivido coisas sobrenaturais da parte de Deus. Um povo que, depois de ter ficado cativo no Egito por 400 anos, foi liberto pela mão forte do Senhor, que desafia, se opõe e derrota todas as divindades do Egito. Um povo que, ao sair do Egito, agora rumo à liberdade, vive um primeiro grande desafio. O exército de Faraó vem alucinadamente atrás. Na frente tem o mar. Para os lados não tem para onde fugir. E o mar se abre. Eles passam com os pés secos, mas o exército de Faraó é aniquilado. Esse povo caminha no deserto. E o sol do deserto, durante o dia, você sabe, é escaldante. Mas sobre eles, tinha uma coluna de nuvens. À noite, o deserto tem um frio gélido, mas sobre eles, uma coluna de fogo. Eles sentiam fome e pão caía do céu. Se eles queriam comer um churrasquinho, vinham codornizes. Se eles estavam com sede, a água que era amarga ficava doce. E se não tinha água, Deus fazia sair da rocha. Mas ainda assim eles murmuravam. É exatamente essa mesma expressão que Paulo está emprestando aqui, para poder nos ensinar.
Se submetam à vontade de Deus. Mas não fica reclamando o tempo inteiro. Porque a gente diz, tá bom, Deus, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Mas por que o senhor fez diferente lá com o meu cunhado? Por que com o irmão da igreja lá o senhor fez diferente? A gente diz se submeter, mas a gente reclama. Então, viva para a glória de Deus, de fato, se submetendo à vontade de Deus, sem ficar reclamando o tempo inteiro. Terceiro aspecto, viva para a glória de Deus, indo na contramão da cultura, versículos 15 e 16. Para que venham a tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Olha aqui, 3 aspectos que Paulo traz, que nos ajudam a perceber que nós devemos ir além daquilo que a própria cultura do nosso tempo pode tentar sobrepor. Ele diz que nós devemos ser puros, sem mistura. É aquilo que o cristão é em si mesmo. Me entristece hoje ver discípulos e discípulas de Jesus mais atrelados a bandeiras ideológicas do que ao próprio Evangelho. Ele fala de sermos irrepreensíveis. Tem o aspecto do caráter. Aquilo que o cristão é no mundo, diante das pessoas. E repare, irrepreensível não é a pessoa perfeitinha que nunca erra. Irrepreensível é aquela pessoa que não precisa ser repreendida. E quem não precisa ser repreendido? Aquela pessoa que procura fazer o que é certo, mesmo quando é difícil, e ainda que erre, toma consciência do seu erro, se arrepende, pede perdão. E sabe que os seus pecados são lançados no mar do esquecimento. Mas ele fala de sermos inculpáveis, inocentes. E aí é complicado, porque não tem a ver de maneira nenhuma com algo que a gente possa fazer. É aquilo que nós somos em Cristo. Porque uma falácia que muitas vezes nós contamos para nós mesmos é que nós somos bons. Geralmente a gente usa a nossa performance em alguma área que é superior à de outra pessoa para que a gente possa ter essa visão sobre nós mesmos de que nós somos bons. A gente fez isso a vida inteira, não é verdade? A gente chegava em casa, precisava contar para o pai e para a mãe que tinha ido mal na prova de matemática e a gente tinha uma boa estratégia. O pai e a mãe tinham que assinar o boletim, então a gente dizia, pai, mãe, tem uma coisa para contar. Eu tirei 2 na prova de matemática, mas a sala inteira foi mal, foi uma catástrofe. Quer ver uma melhor que essa? Pai, mãe, eu tirei 2 na prova de matemática. Mas sabe o Renan, aquele meu colega, tirou 0. Eu pelo menos tirei 2, hein? Ele tirou 0. É assim que a gente faz. A gente procura pessoas que em alguma área têm uma performance inferior. É como aquela mulher que chega para o marido para confrontá-lo, que ele não tem dado mais atenção a ela, aos filhos, vive trabalhando, e ele responde, mas pelo menos eu não sou igual aquele marido da sua prima que vive no bar bebendo. Quem falou do marido da prima? Mas a gente faz isso o tempo inteiro. A gente traz essa coisa da nossa performance para a gente se sentir bom. E aí a gente acha que diante de Deus nós também seremos vistos da mesma maneira. O grande problema aqui é que o padrão de bondade de Deus é o próprio Deus. Eu e você nunca vamos atingir esse padrão. Isso faz parte da nossa natureza, isso está impregnado em nós. Você acha que eu estou sendo pesado com você? Nem mesmo as nossas atitudes e atos de bondade não passam de uma extensão do nosso próprio egoísmo. Eu lembro que um dia desse eu estava assistindo um desses programas de sábado à tarde na televisão e contava-se a história de uma jovem, uma adolescente, fazia um bonito trabalho em uma comunidade carente. Lá pelas tantas a repórter pergunta para ela,
mas por que você faz isso? E ela responde com muita sinceridade, porque eu me sinto bem. Verdade. Quando ela deixar de se sentir bem, ela vai deixar de fazer. Até nossa bondade não passa de uma extensão do nosso egoísmo. O profeta Isaías, falando a respeito disso, ele diz que até os nossos atos de justiça, ele não está falando dos nossos pecados, ele está falando que até os nossos atos de justiça diante de Deus não passam de um trapo de imundícia. Deixa eu tentar traduzir para você. O trapo de imundícia era o pano que a mulher usava para conter a sua menstruação. Logo, que o profeta está dizendo que o melhor que a gente tem para oferecer a Deus é pegar uma bandeja bem bonita, encher de absorvente usado e fedido e dizer: Deus, toma, isso é o meu melhor. Nós não somos justos, não há nenhum sequer. Mas a boa notícia é que em Cristo Jesus nós fomos feitos justos, nós fomos justificados, nos tornamos agora, isso que Paulo está dizendo, inculpáveis. Por quê? Porque Ele levou sobre si. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas falhas. Ele entrega a sua vida pelos nossos pecados. Então nós agora vivemos assim, no meio de uma geração corrompida e depravada, mas brilhando como estrelas no universo. Eu sei que existe uma piadinha entre Minas Gerais e Espírito Santo sobre o mar, né? Eu sou mineiro, como o reverendo João, mas não vou entrar nessa, não. Vou falar do mar em outra perspectiva, elogiando, né? Porque o litoral capixaba é maravilhoso, mas eu praticamente, apesar de ter nascido em Minas, morei a minha vida inteira no interior de São Paulo, região de Campinas. E lá, quando a gente tem aquela vontade de vislumbrar o litoral, a gente sabe que tem um grande desafio pela frente. Porque geralmente isso acontece em feriado, e parece que todo mundo tem a mesma ideia ao mesmo tempo, né? Então, para fazer um trecho de 2h30, 3 horas, descendo ali para a Baixada Santista, a gente vai demorar talvez 6, 7, 8, 9 horas. Mas quando você está ali já quase chegando, e aí de repente você começa a sentir aquele aroma diferente, aquela brisa suave tocando no seu rosto, você fala para a pessoa que está com você no carro assim: ó, chegamos na praia, chegamos na praia. Seus pés não estão pisando na areia. Seus olhos ainda não vislumbram a imensidão do mar azul. Mas aquela brisa suave faz você ter essa percepção de que o mar está logo ali, de que você chegou. Na teologia, a gente fala de algo que é conhecido como a lógica do já e do ainda não. O reino de Deus, ele foi estabelecido em Cristo Jesus. Ele ainda não se deu de forma plena, se dará na eternidade. Mas eu e você, quando vivemos como discípulos e discípulas de Jesus, que brilham como estrelas do universo, que cumprem a sua missão, nós somos como essa brisa suave, que toca no rosto das pessoas e faz com que elas percebam: o reino de Deus está entre nós. O reino de Deus está entre nós. O reino de Deus está entre nós. É isso que Paulo está dizendo aos filipenses. Quando vocês vivem assim na contramão da cultura, puros, irrepreensíveis, inculpáveis, vivendo o evangelho na prática, se submetendo à vontade de Deus, vocês brilham. E como o próprio Jesus disse, essas nossas atitudes glorificam e apontam para o nosso Pai que está nos céus. Por último, vivam para a glória de Deus, suportando as adversidades. Versículos 17 e 18, repare: contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, eu estou alegre, me regozijo com todos vocês, estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Eu já disse para vocês que a carta, conhecida como a carta da alegria ou do contentamento,
a carta que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, ela não é escrita no período de férias do apóstolo Paulo, em um ano sabático, onde ele estava deitado na praia, na rede, tomando água de coco, mas é escrita em um período turbulento, de prisão, de perseguição. Mas ainda assim, ele fala de alegria e de contentamento. É verdade, existe uma falácia por aí que diz que se você se tornar discípulo de Jesus e de preferência contribuir como tem que contribuir, tudo vai dar certo na sua vida. Mas, separe, as coisas não são bem assim. O próprio texto da carta aos Filipenses tem um versículo muito intrigante, já no capítulo 4, que se você por acaso nunca leu na sua Bíblia, já deve ter lido em algum para-choque de caminhão. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Como se tudo tivesse que dar certo para mim. Mas se a gente olhar com um pouquinho mais de cuidado lá para Filipenses 4, a gente vai perceber nos versículos anteriores, Paulo dizendo, eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Não importa a situação, a circunstância, o momento adverso, nós podemos, porque a nossa fortaleza vem de Cristo, aquele que tudo suportou por nós. E quando nós vivemos assim, suportando as adversidades, nós vivemos para a glória de Deus, fazemos a diferença na vida das pessoas que estão ao nosso lado. Isso evoca perguntas na mente e no coração delas. Provavelmente você já deve ter se deparado ao longo da sua história com pessoas que viveram momentos muito difíceis, de muita dor e sofrimento. Mas em nenhum momento deixaram de ter sorriso nos lábios, um sorriso alegre. Eu vivi isso muito perto, dentro da minha casa. Em 2005, ano do meu casamento, nós descobrimos que minha mãe tinha sido acometida com um câncer bem agressivo, o que a levou a uma série de cirurgias e tratamentos, com quimioterapia, radioterapia. E depois de alguns anos, vivendo relativamente bem, no final de 2016, a gente teve a notícia de que uma metástase daquele primeiro câncer havia se colocado e atingido já diversos órgãos do seu corpo, inclusive grande parte da sua estrutura óssea. E se tem uma coisa que dói, que a Bíblia fala disso, é câncer nos ossos. Ela ficava grande parte do tempo medicada para conseguir lidar com as dores, mas eu posso garantir para você, eu nunca cheguei em casa e vi minha mãe reclamando ou murmurando de qualquer coisa. Muito pelo contrário. Ela estava ali, sempre alegre e feliz, brincando e correndo atrás dos netos. Estava na cozinha, como boa mineira que era, fazendo comida para um batalhão de pessoas. Eu tenho certeza que na cabeça dela, a qualquer momento, a campainha ia tocar, ia ter um exército e ela ter que alimentar todo mundo. Então ela estava sempre preparada. Estava lá sempre ouvindo os seus hinos, no seu toca-CD, que eu também tenho certeza, geralmente estava num volume acima do que os vizinhos gostavam. Mas ela estava sempre contente, sempre alegre. Em março de 2019, os olhos da minha mãe se fecharam para a história, mas eles se abriram para a eternidade. Sabe o que aconteceu? Jesus estava diante dela. Enxugou dos olhos dela todas as lágrimas. Não havia mais dor, nem choro, nem tristeza, nem câncer. A antiga ordem havia passado e eis que se fizeram novas todas as coisas. Ela podia sorrir, independente da circunstância, porque ela tinha esperança.
E é por isso que a gente canta em velório de crente. Alguém já te perguntou, por que vocês cantam no velório? Já me perguntaram várias vezes. Momento triste, perdeu a pessoa, vocês vão cantar? Sim. A gente canta porque a gente sabe que a morte não é o fim. Talvez seja só o começo. Parafraseando o escritor irlandês C.S. Lewis, todas as nossas aventuras aqui nada mais são do que a capa e a primeira página da nossa verdadeira história, que ecoa na eternidade. Por isso, nós nos alegramos, por isso nós fazemos tudo aquilo que fazemos com alegria para a glória de Deus. Desde as coisas mais simples e corriqueiras, como lavar a louça e tirar o lixo para fora, até ciência de foguete. Nós fazemos para a glória de Deus. Eu comecei citando um filme, vou terminar citando um outro. Esse é um pouquinho mais antigo, para você entregar a sua idade. Tem um filme que eu gosto bastante, chamado Carruagens de Fogo, que no Brasil fez mais sucesso pela sua trilha sonora, que durante muitos anos acompanhou a corrida de São Silvestre. Carruagens de Fogo conta a história de um medalhista olímpico, corredor, chamado Eric Liddell, que nas Olimpíadas de Paris, em 1924, foi campeão, e ele era filho de missionários presbiterianos, viria a se tornar um missionário presbiteriano. E no filme que conta a história dele, em um determinado momento, a sua irmã o questiona, por que você corre? E ele responde prontamente, Deus me fez veloz com um propósito. Quando eu corro, Deus sorri. Quando nós vivemos para a glória de Deus, com essa consciência de que nós somos chamados para um relacionamento com Ele, para encontrar sentido e significado num relacionamento com Ele, e fazemos qualquer coisa, independente da circunstância, para a glória dEle, o Senhor sorri. E isso alegra o nosso coração. Costumo dizer aos meus alunos de pregação que tudo aquilo que a gente reflete nas Escrituras deve nos levar à aplicação e missão. A aplicação é o que Deus quer fazer em nós, e missão é o que Ele quer fazer através de nós. Aí eu volto a te perguntar, sua vida tem valido a pena? Para quem você tem vivido? Para você mesmo? Para chegar daqui a 30 anos no mesmo trabalho, fazendo as mesmas coisas e percebendo que nada foi o que você imaginava? Ou você tem buscado viver para a glória de Deus, fazer o Senhor sorrir? Viva para a glória de Deus, colocando em ação a sua salvação. Coloque isso em prática, viva isso, transborde disso. Viva uma vida que evoque perguntas cuja resposta é o Evangelho. Se submeta à vontade de Deus. Você não sabe o que é melhor para você, eu não sei. Mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, não fica reclamando o tempo inteiro. É o melhor lugar para se estar, o centro da vontade de Deus. Ande na contramão da cultura, seja puro, irrepreensível, inculpável. Nessa geração corrompida e depravada, que você possa brilhar como estrela no universo, que você seja brisa suave, tocando no rosto das pessoas, fazendo com que elas percebam, o reino de Deus está entre nós. O reino de Deus está entre nós. O reino de Deus está entre nós. Se alegre em todo o tempo, dependente das circunstâncias. Experimente da paz que excede todo entendimento, mesmo que as situações sejam adversas. Ah, pastor, mas é que o senhor não conhece a minha vida, a minha história, os meus problemas, está muito difícil. Jesus caminha com você, Ele está do seu lado.
Mas está pesado demais, eu não estou conseguindo caminhar com Jesus do meu lado. Mesmo com Jesus do meu lado, não tem problema. Ele te leva nos braços. Pastor, é que o senhor não conhece a minha situação. O senhor não sabe como eu cheguei aqui, o senhor não sabe o que eu tenho vivido, como estão as coisas da minha casa, no meu trabalho. Eu não aguento mais. Ainda que as situações sejam tão adversas, que você venha sucumbir. Quando seus olhos fecharem para a história, eles se abrirão para a eternidade. Jesus estará diante de você e enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Isso é motivo para você ter alegria e esperança. Confia. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu e você sequer podemos pedir, pensar ou imaginar. Viva a glória de Deus em todo o tempo, em cada situação, em cada detalhe. Que você, que essa igreja que hoje completa 70 anos, possam fazer o Senhor sorrir. Eu ia convidar você a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Quero orar pela sua vida. Deus eterno, obrigado por essa noite especial de celebração, 70 anos dessa igreja organizada, transbordando do Evangelho, fazendo a diferença nessa cidade, nessa região, vivendo para a sua glória. Que o Senhor continue aquecendo e despertando corações para viver, ó Pai, em resposta ao amor com o qual fomos amados primeiros, revelado esse amor em Cristo Jesus. Que o Senhor continue trazendo alegria, sustento, alento mesmo no momento de adversidades. Que o Senhor possa usar discípulos e discípulas de Jesus que estão aqui, aonde o Senhor os tem colocado, que eles sejam sal, que eles sejam luz, que a vida deles evoque perguntas, que a resposta seja o Evangelho. Apesar da nossa infidelidade, apesar de termos virado as costas ao Senhor, o Senhor nos amou até o fim. Jesus caminhou resolutamente na direção daquela cruz, derramando a sua vida e seu sangue, para que nós pudéssemos ter vida, vida e abundância. Que nós possamos experimentar essa comunhão e transbordar desse amor. Nós oramos agradecidos e no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.